Salve, salve família! Eu sou o André. E eu sou a Ziza. E hoje nós vamos falar da economia, da inflação. E a gente não consegue falar disso sem falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o responsável por toda essa bagunça, inclusive por essa inflação maior nos últimos 25 anos. Mas a gente precisa lembrar quem é o Paulo Guedes. Paulo Guedes ele fez uma faculdade lá em Chicago. Nossa, ele é um Chicago boy. Seu puta brasão para os economistas, como se eles fossem foda. Não, não são. Ele saiu de lá da escola de Chicago, da faculdade que ele fez lá, né? Com bolsa CNPq, uma bolsa que ele ajudou a dilapidar. Lembrem-se disso. O ministro da Economia neoliberal, que é contra bolsas, se formou usando uma bolsa. Saiu de lá, ele foi para onde? Ele veio para o Brasil para ajudar, né? Esse povo que ele tanto ama, com as sabedorias que ele detém. Não, ele foi lá para a ditadura Pinochet no Chile, sim, mãos sujas de sangue, ajudou todo aquele sistema corrupto, diga-se de passagem, fascista, que cometeu várias atrocidades. Depois, quem trouxe ele para o cenário político aqui no Brasil foi o Luciano Huck, exatamente. Ele foi cotado para ser ministro de uma então candidatura do Luciano Huck. Foi aventado lá em 2018. Já no ministério ele falou, né, que se a oposição pressionar, nós poderíamos ter um novo AI-5. Pô, quem diria que o cara que trabalhou numa ditadura gostaria de trabalhar numa ditadura, né? Surpresa nenhuma. E agora, essa bagunça que ele trouxe para o Brasil está cada vez maior. A falta de organização, a falta de competência, ou talvez a sobra da competência. Porque enquanto alguns se prejudicam, outros se beneficiam. Eu vou pedir para a Ziza ler aqui o início de uma matéria, a matéria da CNN. Vocês sabem, eu boto sempre a matéria mais bem ranqueada no Google sobre o assunto. Quando é um assunto desse aqui, né, que todos os grandes veículos circulam. Então a Ziza vai ler aqui a matéria da CNN, o título da matéria: inflação sobe 0,83 em maio, em 12 meses a alta é de 8,06%, acima do teto da meta. Ziza, por favor. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,83% em maio, acima da taxa de abril, que foi de 0,31%, segundo dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesta quarta-feira, 9, é a maior alta para o mês de maio desde 1996, quando o índice ficou em 1,22%. Além da inflação do mês de maio ter sido a maior nos últimos 25 anos, o somatório dos últimos 12 meses, como eu falei, 8,06%, ficou muito acima do teto da média do teto desse ano, que seria de 5,25%, que era a previsão. E seguimos aqui, a matéria segue aqui falando que a energia elétrica pressionou mais esse índice. Então, quem sofre mais com o aumento da energia elétrica? É o rico ou o pobre? É o pobre. Porque o custo da energia elétrica para o rico é muito menor percentualmente do total que ele ganha. É isso que a gente precisa entender. Quando você cobra todos de maneira igual, você cobra todos de maneira desigual. É como com o imposto de renda. O cara tem muitos lucros, inclusive que tem muitos lucros, investimentos financeiros em bolsa, bancos recebem lucros e dividendos, não pagam impostos. Se você tem um Fusca, você paga IPVA. Mas se você tem uma lancha, você não paga imposto nenhum. É justo isso? Você tem um helicóptero, você tem um jet ski, você não paga imposto nenhum? É justo? Você tem um avião, o cara tem um avião, o avião dele não paga imposto. É justo? Não, não é justo. Energia elétrica teve uma alta de 5,37%. A gasolina também teve várias altas aí, todo mundo sentiu. A gasolina só em abril subiu 2,87%. Meus amigos. Alimentos, me chamou a atenção aqui, alimentos e bebidas subiram 0,44% em maio. E tem aqui o acumulado, deixa eu ver aqui o acumulado, não encontrei o acumulado aqui não. Mas eu achei esse valor muito baixo, porque o que a gente sente no supermercado, você faz compras, é um aumento. Por exemplo, eles dizem que a carne aqui subiu quanto? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha lá, as carnes subiram
24%. Pô, você vê a carne de primeira era 29, agora está 39. A carne de segunda era 19, agora está 29. Não sei como é que é calculado isso, vou até procurar me aprofundar nesse assunto para entender melhor como é que funciona essa cotação. Porque a impressão que eu tenho, não sei se você tem essa impressão também, é que sempre que chega na ponta, no consumidor, o valor é muito aquém do suposto aumento, esses aumentos 0,83, 2,84. Enfim. Paulo Guedes, o ministro da Economia, que eu comecei falando sobre ele, disse em 31 de maio de 1921, não, meu Deus, né? Voltei um século, de 2021, que ele disse ao UOL aqui, Paulo Guedes diz que a economia brasileira está de novo em uma rota surpreendente. Repito, Paulo Guedes disse que a economia brasileira está em uma rota surpreendente, falando acerca do crescimento do PIB de 3,4% esse ano, que é a previsão dele. O que acontece? Essa previsão o crescimento do PIB é uma medida boa para você saber como vai a economia do país, mas ela tem que ser olhada numa fotografia um pouquinho maior do que a fotografia apenas desse ano, porque o ano passado o recuo foi tremendo. Então esse ano, para subir, precisa de pouquíssimo, porque a subida do PIB é sempre em relação ao PIB do ano passado. Vocês entendem o que eu estou falando? É assim que ele analisa isso. A situação do Brasil é tão ruim, mas tão ruim, que eles criaram vários artifícios para enganar o brasileiro e fingir que está tudo bem. No começo do vídeo eu falei, será que é incompetência ou será que é competência do Paulo Guedes? Que a gente sabe que ele governa para os ricos. A gente encontra aqui no Valor Econômico, na parte de agronegócios, o seguinte: agropecuária cresce 5,7% e libera alta do PIB no primeiro trimestre. Os bolsonaristas pegaram essa informação, estão dizendo que o PIB do agronegócio cresceu no Brasil, comemorando como se fosse uma coisa boa. É uma coisa boa? É. Mas você tem que entender que estamos falando de super ricos. Donos do meio de produção, donos dos meios de produção. Eles estão ganhando muito, enquanto o salário médio do brasileiro diminuiu e o desemprego cresceu. Então parece que o Paulo Guedes é muito competente em agradar os ricos e fica satisfeito com isso. Quando a gente vê ele dizendo que vai muito bem, que estamos tendo uma recuperação surpreendente, é porque se o desemprego está alto, a inflação está alta, para a gente é mais difícil comprar alimento. Para você fazer qualquer coisa na rua está mais difícil, a gasolina está caríssima, o deslocamento fica mais caro. Para a gente está ruim, mas tem gente que está bem. Inclusive, na última lista que saiu de bilionários da revista Forbes, entraram mais de 10 brasileiros. Então são pessoas que durante a pandemia, quando o Brasil ficou pobre, o brasileiro perdeu dinheiro, eles ganharam dinheiro. Então quando a inflação sobe, por exemplo, quem perde é a gente, eu e você. Nós perdemos, para a gente fica tudo muito mais caro. Mas, por exemplo, para o velho da Havan, tá muito bom. Porque ele compra tudo lá fora, não compra nada no Brasil, compra tudo na China comunista, né, velho da Havan? Ele é anticomunista, mas ele compra tudo na China comunista. Para ele tá bem. Inclusive, ele entrou para a lista de bilionários da Forbes em 2019, 2 anos depois da reforma trabalhista. Coincidência também, né? Então, quando eu digo que eu tenho asco, que eu tenho nojo, que eu tenho ódio do neoliberalismo, digo que o Paulo Guedes é um incompetente porque foi alçado ao cargo de gênio da raça, e quem já leu um livro dele sabe que ele não é. Peraí, ninguém nunca leu o livro dele porque ele nunca escreveu um livro. Ah, é um gênio nosso ministro da Economia, né, cara? Por favor, não peçam fora Paulo Guedes. É fora Bolsonaro. Só o fora Bolsonaro pode resolver isso aqui. Comenta ali embaixo, fora Bolsonaro, se inscreve, deixa o like, a partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo, ajuda esse trampo aqui a continuar existindo. Tamo junto.